Senhores, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, o seu lar. Eu desejo deixar uma palavra de Deus para a sua vida hoje, para uma grande reflexão. Eu quero fazer com que esta palavra te provoque um desejo de analisar e depois de analisar, volte a reanalisar novamente, principalmente a aplicação que eu estarei fazendo esta noite. É um fato, algo que já aconteceu, é da antiga aliança, por isso farei uma aplicação figurativa, né, para que nós viemos tomar cuidado nos dias de hoje, porque isso pode também acontecer nos dias de hoje, porque grandes e encantadoras são as propostas do inimigo para a nossa vida, mas nós já temos a melhor proposta, já temos a melhor promessa, ou melhor, faremos a leitura da palavra de Deus para análise aqui no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Vamos fazer menção apenas de 3 versículos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Capítulo 11, vem comigo aqui na leitura. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes-Gileade, e disseram todos os homens de Jabes-Gileade a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sobre esta condição, de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes-Gileade lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Percebam aqui a audácia desse rei amonita. Os amonitas eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Ló, quando fugiu da cidade, de Gomorra, aonde foi destruído, sua esposa ficou para trás, transformada numa estátua, e ele saiu com as suas 2 filhas e peregrinaram por terra, onde não havia alguns varões, onde não havia varões. Então elas tiveram uma péssima ideia de embriagar o seu pai e se relacionar com ele, assim engravidando do seu próprio pai, porque diziam entre elas, 2 filhas, dizendo: vai que nós morremos e não deixemos descendência, então tomemos filhos de nosso pai. Então os moabitas e os amonitas eram descendentes de Ló. Então Amon, filho de Ló, deu descendência a os amonitas. Esses amonitas que agora, por sua vez, tem um rei, tem um homem, um líder aqui chamado Naás. Esse Naás, ele chega numa cidade do outro lado do Jordão, hoje pertencente à Jordânia, chamado esse vilarejo, esta pequena cidade chamado Jabes-Gileade. E eles invadem Jabes-Gileade e tomam o poder, toma Jabes-Gileade como cativo, e agora eles não sabem o que fazer, estão desesperados nas mãos de Naás. E veja a proposta desse perverso rei, esse perverso líder. Ele diz, o povo de Jabes-Gileade fala para eles: olha só, rei, olha Naás, nós não nos incomodaremos em te servir. Eles, temendo morrer, era como se eles estivessem implorando pela sua vida, dizendo: Naás, nós não temos nenhum problema em te servir, Naás, nós vamos te servir. Era o povo descendente de Abraão, implorando para um descendente de uma natureza incestuosa. Não quero aqui levar para esse lado para não criarmos aqui um preconceito, mas perceba esta ideia: nós não nos incomodaremos em fazer aliança contigo, porém deixa-nos viver
aí ele se aproveita desta fragilidade do povo de Jabes de Gileade e lança uma proposta indecente, maligna, perversa, diabólica. Ele lança esta encantadora proposta e diz assim: não, sem nenhum problema, mas isso não será assim sem que eu implante ou atribua uma grande vergonha a Israel. Faço isso, mas que todos os homens, amanhã, que todos os homens venham e vazem o seu olho direito, então após este feito eu faço aliança com vocês. Então ali se levanta um grupo ainda de Jabes de Gileades, os mais experientes, os anciãos, e eles choram, eles imploram e chegam até Naás e diz: não espere mais uma semana, para que nós enviemos mensagem a todos os termos de Israel. Se não houver alguém que nos defenda, então tudo bem, então nós te serviremos, mas deixa eu buscar primeiro alguma coisa que seja da parte de Deus. Essas são as minhas palavras. Nós vemos aqui dois povos, nós vemos aqui duas atitudes. Nós temos visto aqui os fracos que caem no encanto do inimigo, e temos visto alguém que ainda resiste os primeiros impactos do inimigo e que diz: eu não me rendo, pelo menos na primeira proposta eu não vou me render, eu vou buscar ainda uma solução, ver se Deus tem algo para nos defender. Mas percebam que a maioria das pessoas, eles tentam fazer aliança e é jogado ali a proposta de Naás, uma proposta diabólica para fazer a nação de Israel se envergonhar. Nesse tempo já tinha sido ungido, a rei de Israel, Saul. Saul não tinha tomado ainda o reinado, mas ele já tinha sido ungido para reinar Israel. Então o que acontece nesse meio tempo? Isso é notificado a Saul, e Saul vai provocar uma convocação a todo Israel para que tivesse diante dele para uma batalha. Assim ele convocou, e assim esteve presente diante dele para a guerra 330 mil homens, tanto do território norte como do sul de Israel. No tempo ainda era Reino Unido. Então o que eu vejo aqui? Eu gostaria de aplicar esta palavra para nós dos dias de hoje. Olha a ideia de Naás, porque ele exigia arrancar o olho de cada soldado, de cada homem. E por que o olho direito? Ele estava dizendo: 50% da visão dos homens daqui de Jabes de Gileade eu vou tirar. Eu vou inutilizar eles. 50% da visão eles vão perder. Mas eu quero aplicar uma outra coisa sigilosa em cima disso. Enquanto eles acharem, isso é aplicação minha, análise meu, enquanto eles acharem que é apenas 50%, eu perco um olho, eu ainda tenho outro, mas ele exigiu que fosse o olho direito. O olho direito é o olho da mira, é o olho que ele mira tanto para lutar. A mão esquerda segurava o escudo e com a direita ele ia para a guerra com a espada. A mão esquerda tapava o olho esquerdo, o olho da visão era o direito que ele olhava por trás do escudo para lutar. Se era uma arma de flecha, arco e flecha, ele tinha que mirar com o olho direito. Ele tinha que, o olho da mira, eles não estariam perdendo só apenas 50% da sua visão, eles iam perder a capacidade de lutar. O inimigo hoje, ele tem aplicado esta ideia para cima da igreja, para fragilizar a igreja, para fragilizar a liderança. E quantas pessoas não têm entendido a estratégia do diabo? Quantas pessoas não têm entendido
compreendido a estratégia de Naás, esta figura representada do diabo, representada em Naás, para levar vergonha. Ele tinha um propósito para que leve a vergonha a Israel, a todo Israel, o opróbrio, a vergonha, o vitupério a Israel, com o olho furado, o olho direito furado, servindo a um rei amonita. Quantas lideranças hoje perderam o olho direito? Quantas pessoas perderam o olho direito? Eu vejo que ele não estava preocupado em matar todos eles. Não tem problema, pode se me servir como escravo, mas com o olho vazado. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje com o olho vazado, sem visão, sem expressão, sem reação, porque ele foi vazado o olho direito. Foi tirado não somente 50% da sua visão, mas além de tirar a visão, 50% da visão, ainda tirou a capacidade de ser um combatente. Se você for para a batalha, for combater na situação que está com o olho vazado, você vai perder a guerra, vai perder a batalha, porque vazou o olho da sua mira, o olho principal. Não deixe, não negocie com Naás. Faça como os anciãos, eles não se entregaram. Não me dá mais 8 dias, me dá mais uma semana para que a gente possa enviar mensagem a todos os termos de Israel, para ver se tem alguém que venha nos defender. Tem alguém que não se entrega rápido, tem alguém que não se entrega diante da ponta da espada, diante da ponta da arma. Tem gente que não se entrega diante da pressão. Ele pede um tempo, ele vai orar, ele vai buscar, vai pedir a solução ao Senhor. E eu digo uma coisa para você: o Senhor sempre tem ele sempre tem uma resposta certa para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Deus sempre tem a solução para a vida daquele que ora, para aquele que busca a solução. Mas não se entregue, não entregue o teu olho, principalmente o olho direito, para que seja arrancado. Não perca a visão, não seja um crente míope, não seja um crente com pouca visão, não seja um crente com o olho vazado, não seja um crente sem reação, sem expressão, simplesmente porque fez uma aliança mal feita com Naás. Naás quer te inutilizar, Naás quer te parar. Ele não se preocupa ele não está preocupado se você vai sair ou não da igreja, mas ele quer que você se mantenha dentro da igreja, mas sendo conduzido por outros, sendo apenas como um objeto que seja levado para lá e para cá. Não, Deus quer que você tenha expressão, Deus quer que você tenha visão. Não venda o seu olho a Naás, ele não é bom, Naás é perverso, Naás é diabólico. Não venda a sua visão para ele, não venda a sua capacidade de batalhar para ele. Você é servo do Deus Altíssimo, o Senhor quem vai te defender. Não abra mão da sua visão, não abra mão do seu Deus. É Ele que guarda a sua vida, é Ele que vai sempre te proteger. Não caia no encanto, não caia na proposta do inimigo. Ele só quer tirar a sua visão e deixar você sem expressão, perder 50% da visão e a capacidade de lutar, porque vazou o olho direito. Seja como os anciãos, vá buscar solução em Deus. Não faça aliança com Naás. Naás não quer o teu bem. Deus em Cristo te abençoe, meu amado irmão, que esta aplicação possa te servir como despertamento, possa te servir como análise para que você possa se estruturar em Cristo Jesus. Até a próxima, assim querendo Deus.